Olá, meus irmãos e minhas irmãs do NEPOM. É com muita alegria, com muita honra que eu estou com vocês em mais um encontro em que abordaremos um tema sobre a ótica do Espiritismo nesse mês de setembro, Setembro Amarelo, em que unidos estamos nos conscientizando na prevenção do suicídio. Hoje nós falaremos sobre ideias materialistas versus razões filosóficas para viver. E para iniciarmos, eu trago aqui um pensamento atribuído a Chico Xavier. Para os dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, fé. Para os dias de saudade, tempo. Para todos os dias, coragem. Reflitamos sobre esses grandes ensinamentos contidos nessas palavras atribuídas a Chico. Nos dias bons, tenhamos gratidão. Não somente nos dias bons, mas em todos os dias de nossa vida. Gratidão a Deus por nos ter oportunizado estarmos aqui encarnados, podendo aprender o tempo todo. Tenhamos fé, fé para enfrentarmos as adversidades da vida, fé para enfrentarmos os obstáculos que encontrarmos, fé para superarmos o que quer que encontremos no caminho, até mesmo as dificuldades que porventura encontremos, temos que ter gratidão, porque sempre aprendemos algo, sempre temos algo a aprender para evoluir, aprendermos para crescermos. E a gratidão, a psicologia da gratidão, que Joana tão bem nos ensina em um livro desse mesmo nome. A gratidão a Deus por sempre nos oportunizar estarmos aqui aprendendo e evoluindo. E coragem. Coragem em todos os momentos da vida, mesmo naqueles em que, por algumas circunstâncias da vida, podemos achar que não tem saída. Se Deus nos colocou em algumas circunstâncias, é porque Ele sabe que temos plenas condições de superarmos. Então, fé para lutarmos, para enfrentarmos, porque venceremos. E para iniciarmos
é importante lembrarmos que estamos aqui para explanarmos o tema sob a ótica do Espiritismo, uma religião cristã. Então, temos que compreender que Deus, ele é bom e justo o tempo todo. Inclusive, é esse um dos princípios do Espiritismo. Deus, ele é justo e bom, sempre. Não percamos de vista que Deus é perfeito. Não podemos ver Deus sob a ótica humana. Não podemos ter a concepção de Deus sobre aquela concepção de que Deus é homem. Há um tempo atrás, quando ainda nos primórdios da humanidade, tínhamos a ideia de um Deus humanizado antes do Cristo, um Deus que tinha sentimentos humanos, um Deus vingativo, um Deus rancoroso, um Deus que ele queria por algum motivo ter os mesmos sentimentos que o homem. Não temos que ter mais essa concepção de Deus, que Deus castiga, que Deus pune, que Deus, por algum motivo, guarda algum rancor. Então temos que ter já essa noção que Jesus, ele veio trazer essa nova ideia de Deus, que Deus é justo e bom porque Deus é amor. Numa certa ocasião, perguntaram a Gandhi se ele perdoava aqueles que o tinham ofendido. E Gandhi respondeu que não perdoava. Então estranharam aquela resposta de Gandhi, porque Gandhi era o grande pacificador. Gandhi, você não perdoa? Aí Gandhi, não perdoo. Mas como, Gandhi? Isso vai de encontro ao que você prega. E Gandhi respondeu, não perdoo, porque eu nunca me senti ofendido. Eu só posso perdoar se eu tivesse me ofendido. Então, se Gandhi já tinha essa concepção, já tinha essa ideia, ele ainda crescendo na sua ascensão, quanto mais Deus, Jesus, esse modelo e guia como Kardec nos trouxe, o ser perfeito que aqui habitou, ele também, em todo momento que aqui esteve, ele pregou essa concepção, esse conceito de amor, de perdão. Quando perguntaram a ele, Jesus, Pedro perguntou, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Será 7 vezes ou 70 vezes? Jesus lhe disse, nem 7 nem 70, mas 7 vezes 70 vezes. Porque ele pregava o perdão o tempo todo, o perdão incondicional. Então, se Jesus já pregava isso, se Jesus já sentia esse amor a ponto de não mais se ofender com a humanidade, quanto mais Deus. Então, Deus é bom e justo o tempo todo. Uma segunda ideia que temos que ter, somos seres eternos, imortais do ponto de vista espiritual. Estamos aqui encarnados na matéria. A matéria, ela é perene, a matéria é passageira, mas o espírito, ele é eterno. A matéria, ela é transitória, mas o espírito não. O espiritismo, ele veio trazer esse conceito de que o espírito, ele é eterno. Algumas religiões orientais, as espiritualistas, já traziam esse conceito. Mas o espiritismo, por intermédio de Kardec, ele veio codificar como agora nós conhecemos. Ele veio nos dizer que estamos aqui encarnados de passagem para podermos evoluir. O nosso espírito há de continuar, a nossa matéria há de perecer. A morte é apenas um fechar de olhos para acordarmos na nossa verdadeira pátria. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo para que nosso espírito possa aprender enquanto aqui estivermos.
Não temos que abreviar a nossa vida, porque estamos aqui com um propósito. Então, se o corpo físico morre, o espírito sobrevive. O espírito permanece. Então, ao desencarnarmos, nós vamos para algum lugar. E para onde nós vamos? O Espiritismo vai nos esclarecer, o Espiritismo vai nos elucidar. Ele vai nos dizer que o Espírito ele vai habitar as regiões espirituais de acordo com o nosso grau de adiantamento e as nossas afinidades. Então, se nós quisermos saber para onde o nosso espírito irá quando nós desencarnarmos, ou seja, quando o nosso corpo morrer, basta nós conhecermos as nossas afinidades, de acordo com o nosso grau evolutivo e com que nós afinarmos. Por isso que nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. As adversidades acontecerão, faz parte do nosso crescimento. Cada um sabe, como dizia o poeta, a dor, a agonia e a angústia de ser o que é. Mas, se nós passamos pelas adversidades da vida, é porque também nós temos os instrumentos para poder enfrentá-las. Nós temos as ferramentas para poder enfrentá-las. Sejam as ferramentas que o mundo material nos possibilita, com médicos, psicólogos, terapias, psiquiatras, sejam os instrumentos que as religiões nos dão, com a fé, com a religião, com o religare. Seja essa ligação com Deus que irá nos dar o suporte espiritual para termos a compreensão e o entendimento que muitas vezes vai além do que a matéria nos possibilita. E o Espiritismo também vai nos esclarecer que o ser humano terreno ele é formado por um complexo constituído de espírito, perispírito e corpo. Ou seja, nós somos seres tripartidos. Nós temos o corpo, o que nós pegamos, nós temos o espírito e temos o perispírito. O espírito, que é o que nós somos, a nossa essência, por assim dizer, e o perispírito, que é o que liga o espírito ao nosso corpo. Então, o que nós fizermos ao nosso corpo irá repercutir em nosso perispírito. Ele irá gravar tudo aquilo que nós fizermos em nosso corpo. Então, se meu corpo irá perecer e meu espírito irá continuar, o meu perispírito irá continuar também, levando tudo aquilo que eu fizer ao meu corpo físico. Por quê? Porque o perispírito sofre os impactos gerados ao corpo físico. Então, se ele sofre os impactos gerados, o Espiritismo, através da pluralidade das existências, das reencarnações, também vai nos esclarecer que ele também vai levar para além dessa encarnação tudo aquilo que eu sofri nessa vida. Então, tendo essa compreensão de que Deus é justo e bom o tempo todo, tendo essa compreensão que nós somos seres imortais enquanto espírito, que apenas é finito o meu corpo físico, e Deus, em sua infinita bondade, vai nos dar o livre arbítrio para podermos plantarmos o que quisermos, sabendo que iremos colher. Kardec fez uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 944. Ele assim questionou: tem um homem o direito de dispor da sua vida? E os Espíritos lhe disseram: não, só a Deus assiste a esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Então, o homem não tem o direito de dispor
dessa vida, de dispor de sua vida. Porque quando nós encarnamos, quando nós reencarnamos, nós viemos para aprender, nós viemos para evoluir, nós viemos com um propósito, nós viemos com um objetivo. Então nós não temos, nós não podemos, nós não devemos, como diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não nos convém dispor de nossa vida. Nós não temos esse direito. Por quê? Porque nós temos que refletir sobre essa paternidade de Deus e na sua bondade em nos conceder essa vida. Porque somente Deus pode gerar uma vida. E cada existência que nós temos tem essa importância. Cada existência nossa tem a sua importância. Tudo o que nós passamos tem a importância de nós passarmos. Mas, Felipe, até mesmo as adversidades, principalmente as adversidades, porque é nas adversidades que nós aprendemos. Nós só aprendemos a andar porque aprendemos a cair. Nós só aprendemos durante o processo, por exemplo, da leitura, porque nós aprendemos a falar errado, porque nós aprendemos a alfabetização. Então, todas as adversidades da vida é importante no processo de aprendizado. O Espiritismo vai dizer, no questionamento 154, no livro O Consolador, que é psicografado por Chico, do Espírito de Emmanuel, de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso egoísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens, sem a luz da misericórdia. Então nós temos que ter consciência que quando se pratica o suicídio, nós estamos indo de encontro à lei do amor que Deus nos concedeu ao nos possibilitar estarmos aqui. Não nos cabe debater nesse momento as causas que levam alguém à prática do suicídio. Não nos cabe aqui estar discutindo essas questões, porque nós iremos, daqui a pouco, adentrar as questões materialistas e as razões filosóficas para viver. Mas já inicio essa preleção falando um pouco dessa questão do suicídio, falando um pouco de alguns princípios espíritas para podermos nos situar nesse tema de extrema importância, principalmente nesse mês, que é o mês de conscientização. Então, continuando esse debate, e agora adentrando um pouco mais sobre a questão do suicídio do materialismo, porque o Espiritismo veio para combater o materialismo que até então vigia na França, até então vigia, por assim dizer, em toda a Europa, porque existia uma ideia materialista que, infelizmente, até hoje, e principalmente hoje, vige do materialismo. Consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, no item 16. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Muitas vezes, a ideia falsa do materialismo, que somente o ter vale a pena, que com a morte tudo acaba, que somente as coisas do mundo material importam, levam as pessoas a essa incredulidade, a essa falta de fé. E qualquer desgosto perante a vida faz com que ele ache que a morte é a solução. E o Espiritismo veio e vem até hoje combatendo, nos mostrando que
a morte não é o fim. Pelo contrário, se nós olharmos pelo prisma da eternidade do Espírito, a morte é apenas um ponto de passagem para a verdadeira vida, que é espiritual, que a vida espiritual vai apenas dar uma continuidade ao que nós estamos vivendo aqui. E em muitos relatos de livros, como por exemplo Memórias de um Suicida, que é uma obra que o Anapon está nesse mês sendo trabalhado, vai nos dizer da decepção de, após o cometimento do suicídio, perceber, ao acordar no mundo espiritual, que a morte não representou o fim do seu sofrimento. Porque a ideia materialista prega justamente isso. E nesse mundo, no mundo de hoje, em que nós vivemos sendo bombardeados pelas redes sociais, em que vivemos sendo bombardeados por andar na moda, pelo consumismo, ou como dizem, pelas curtidas, pelos likes, é como se só isso importasse. E nós nos esquecemos que o que de fato importa é a prática da caridade, do amor ao próximo, da fraternidade, da tolerância, da paciência, dos caracteres do homem de bem. E vive-se uma exacerbação ao ter, ao possuir, e não ao ser. Porque prega-se muito materialismo e pouco a questão da verdadeira vivência dos princípios, de fato, dos princípios cristãos. E nesse mesmo capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec continua: a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Porque nós temos que ter consciência de que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, pelo que nós pregamos, pelo que nós falamos, pelo que nós sentimos e pelo que nós pensamos. O pensamento tem poder criador. O pensamento tem um poder. Toda ação, toda palavra se inicia no pensar. Mesmo que nós não executemos, mas quando nós pensamos, nós já temos uma responsabilidade. Lembremos do que o Cristo disse, que aquele que já pensa já cometeu adultério. Porque estava nos 10 mandamentos que o adultério já seria um dos pecados na mulher adúltera, por exemplo, que seria apedrejada. Aquele que fosse pego em adultério seria apedrejada, como está lá na passagem da mulher adúltera. Quando ela foi pega em adultério, que queriam apedrejá-la, levaram Cristo, disseram: Mestre, Cristo, Jesus, ela foi pega em adultério, a lei diz que aquela que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada. E ele vai dar uma outra ressignificação, que é aquele que já pensa, já comete adultério, ou seja, ele já nos diz que o nosso pensamento também tem um poder criador. Porque o nosso pensamento, nós também somos responsáveis por ele. E Kardec vai nos dizer, já nessa passagem, que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós propagamos. E essas doutrinas materialistas que nós estamos vivendo, de pregar que o que importa é o viver agora, o gozo desenfreado, como se o amanhã não importasse mais, como se o morrer acabou, muitas vezes fazem com que as pessoas perdessem um sentido de viver.
e qualquer tipo de dor, de angústia, significasse a perda de um sentido para a sua vida e nada mais importasse. E aí, no Livro dos Espíritos, na pergunta 943, Kardec vai questionar: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Ou seja, quais são as principais causas que levariam, quais seriam as causas que levariam em alguns indivíduos nascer esse desgosto pela vida? E aí os espíritos vão dizer: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aqueles que usam de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência quanto obra com fito de felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Ou seja, quando nós temos uma ociosidade em nossa vida, uma falta de fé, e não temos um propósito para viver, nós estamos apenas vivendo pelo viver, sem uma utilidade em nossa vida. Muitas vezes o desgosto pode habitar em nós. E os espíritos vão dizer que quando nós temos uma finalidade útil, como Emmanuel nos esclarece, trabalho, os próprios espíritos também vão dizer, trabalho é todo o fim útil que nós temos. Toda a finalidade útil que nós damos ao nosso tempo é trabalho. Trabalho é uma lei da sociedade, é uma lei de Deus. Quando nós passamos a ocupar-nos, quando nós passamos a ver na ajuda, quando nós passamos a ver com amor, quando nós passamos a viver de fato essa nossa uma razão para a nossa vida, as nossas aptidões, nós passamos a compreender também melhor os sofrimentos que nós passamos em nossa vida. Um outro olhar. O materialismo, quando nós só temos o materialismo em nossa crença, qualquer sofrimento pode significar o fim. Eu não tenho por que viver, porque se com o fim tudo acaba. Então, se com o fim tudo acaba e eu estou sofrendo, eu vou encurtar. Divaldo Franco conta que em uma certa ocasião ele foi procurado por um casal e estavam sofrendo muito. E eles diziam que estavam sofrendo porque o filho deles havia se suicidado. Eles eram médicos muito bem conceituados na sociedade e trabalhavam justamente com a saúde mental. Um era psiquiatra e o outro era psicólogo. E eles tinham uma crença materialista. Eles acreditavam que com a morte terminava, não existia um além, não existia nada mais além da morte. A morte de fato era o fim. E eles estavam ali tentando buscar algo para lhes dar o suporte, porque eles estavam em sofrimento, eles não tinham mais a quem recorrer. E Divaldo percebeu que o espírito do filho estava ali próximo e estava em muito sofrimento. E então, conversando com o espírito do filho daquele casal, o espírito lhe esclareceu que o filho era novo, entrando na adolescência, disse a Divaldo que estava passando por um sofrimento muito grande, não sabia mais o que fazer para poder parar aquele sofrimento, já que não queria passar pelo sofrimento, não tinha aquela compreensão do sofrimento. Perguntou ao pai: pai,
o que tem após a morte? E o pai falou, nada. Não era crença, com a morte tudo termina. E o filho, então, se com a morte tudo termina, por que eu vou sofrer? Eu vou apenas encurtar a minha vida. E cometeu o suicídio. Quando se deparou no mundo espiritual e viu que o sofrimento continuava agora de uma forma muito mais potencializada, ele estava ali, próximo aos pais, porque não estava conseguindo compreender. Divaldo, então, foi fazendo um trabalho com aquele casal e, por consequência, também com aquele espírito, para poder trazer um pouco mais de alívio e de compreensão para eles. Então, após um tempo, conseguiram ficar tranquilo, mais com uma compreensão melhor, e o sofrimento chegou a um fim. Então, se o sofrimento tem um propósito, se estamos passando por algum sofrimento encarnados, se estamos passando por algum sofrimento agora, tem um propósito. Não temos porquê, como disse, como está no livro dos Espíritos, como Kardec perguntou, se o homem tem o direito de dispor de sua vida, na pergunta 944, e os Espíritos disseram que não, que só a Deus assiste esse direito, é porque o sofrimento que estamos passando agora tem um fim de um ensinamento. Isso o Espiritismo vem dizer, vem nos esclarecer que o nosso espírito é eterno, é porque nós temos algo a aprender. No mundo maior, André Luiz também vai nos trazer uma história de uma criança que, né, com apenas uns 8 anos de idade, a criança era paraplégica, muda, cega e não ouvia muito bem. E a mãe dele, a mãe dessa criança, em um sofrimento porque não conseguia compreender, porque ela via os filhos das outras mães perfeitas e ela tendo que passar por aquela situação. E André Luiz, o candelário ali perto, dando todo um suporte espiritual para que ela tivesse resignação. Se nós vermos uma situação dessa, com os nossos olhos materiais, com os nossos olhos físicos, com a nossa visão limitada, não teremos compreensão. Mas André Luiz vai nos esclarecer que aquele espírito daquela criança, em vidas pregressas, durante uma revolução, utilizou do seu poder para poder aniquilar vidas de seus inimigos, para poder dizimar vidas de seus inimigos ou até de seus adversários, aqueles que não tivessem simpatia. Durante muito tempo sofreu no mundo espiritual e vinha em um processo de depuração. Então estava ali para poder evoluir. Tinha um propósito para ele estar naquele momento, naquela reencarnação, naquele estado. E eles aplicando a fluidoterapia, através de passes energéticos, estavam dando mais resignação àquela mãe. E ela então se reenergizou, encontrou forças para continuar na sua luta e amar aquele filho cada vez mais, para ajudá-lo a cumprir com o seu planejamento reencarnatório. Então vejamos, se nós olharmos apenas com um olhar materialista, um olhar físico, não teremos essa compreensão. Mas quando nós olhamos com um olhar espiritual, quando nós olhamos com um olhar espírita, nós conseguimos compreender a misericórdia e a bondade de Deus, que possibilitou aquele espírito vir daquela forma para poder evoluir.
Não podemos perder de vista que, devido às nossas imperfeições, nossa visão ainda é limitada. Mas nós temos condições de suportar as agruras da vida, os grilhões dessa vida que nós temos ainda presos à necessidade da reencarnação, é para ascendermos na escala evolutiva. Ainda no capítulo 5º, no item 17, Kardec vai nos dizer: o espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, com matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos que esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrária aos seus próprios interesses. Então o Espiritismo vai nos dar essa noção, essa compreensão de que o suicídio vai apenas trazer mais dor e sofrimento àqueles que cometem. Porque ele vai continuar o seu sofrimento no mundo espiritual, como Camilo Botelho narra em Memórias de um Suicida, de quando ele acorda no mundo espiritual, sendo ele um suicida voluntário que, para escapar de uma cegueira, comete o suicídio. E muitas vezes a ideia materialista faz com que, por não encontrar a felicidade que ele espera, ele tenha essa noção de que o suicídio há de resolver. Porque vive-se no mundo a ideia de que se pode, só quero ter a felicidade. A felicidade o tempo todo, eu só quero ser feliz. Eu só quero ser feliz, só a felicidade basta, a felicidade o tempo todo, 100%. Qualquer desgosto, qualquer aflição, eu não posso ter, eu só quero felicidade. Um êxtase frenético pela felicidade. E não podemos perder de vista que, diante das nossas imperfeições, como bem nos esclarece no Livro dos Espíritos, o homem não pode gozar de felicidade completa na Terra. Por quê? Porque ainda não somos perfeitos. Nós passaremos por altos e baixos, faz parte da nossa vida, do nosso estágio evolutivo. Estamos num mundo de provas e expiações, indo para um mundo de regeneração. E por estar no mundo de provas e expiações, teremos momentos felizes, momentos tristes, momentos alegres, momentos nem tão alegres assim. Então, não podemos, porque não estou passando por um momento bom, ter essa ideia falsa de que o suicídio ou uma fuga vai resolver o meu problema. Nós temos que ter a compreensão de que, para eu ter momentos bons, eu tenho que ter boas plantações. Para a minha sementeira, para a minha colheita ser boa, a minha sementeira tem que ser boa. E o que é ter uma sementeira boa, uma plantação boa? Eu plantar amor, eu plantar caridade,
vou plantar compreensão. Quando eu fui para um seminário de Divaldo, em épocas outrora, antes desse isolamento, dessa pandemia, na verdade, né, que o isolamento já não está como antes. E ele dizia que as pessoas muitas vezes encontram ele hoje na mansão no caminho e acham que a obra já nasceu pronta, mas não veem o que ele passou para chegar até ali. As obras, o caminho que ele percorreu, o que ele teve que abdicar. Muitas vezes eu quero ter boas colheitas, mas não quero abdicar para ter boas semeaduras. Eu tenho que ter a consciência de que eu tenho que plantar coisas boas para colher coisas boas. A felicidade plena na Terra o tempo todo não vai acontecer, pelo próprio estágio evolutivo que eu tenho. E o Espiritismo vai me dar essa base para eu poder ter a compreensão e o entendimento. E justamente na questão 922, os espíritos vão dizer que a felicidade, de modo geral, com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Porque, como eu disse antes, vive-se no mundo material que você quer ter cada vez mais. Não basta, sempre quero mais, mais, mais. Coloca-se todos os seus anseios, tudo que se busca na matéria. E quando não se consegue, vem a frustração. Então, onde eu estou colocando o que eu desejo, o que eu espero, onde estou colocando os meus anseios, onde eu estou colocando a minha consciência tranquila. Para eu ter minha consciência tranquila, eu tenho que ter cada vez mais os meus celeiros cheios, como diz aquela passagem, que o homem tinha os seus celeiros cheios. E ele dizia, agora eu posso dormir tranquilo. Eu tenho os meus celeiros todos cheios e vou ter vários anos de fartura à frente. Mal sabia ele que Deus naquela noite o chamou. Ou seja, o que adiantou ter os celeiros abarrotados se, na mesma noite, ele desencarnou? Como disse Jesus, não nos angustiais com o dia do amanhã. Não vê os lírios do campo, que nada tece e tem a roupa, se veste de forma mais bela que todos os reis? Que os pássaros que nada plantam e têm o que comer? Não sereis para Deus muito mais importante? Não nos preocupeis com os dias do amanhã. Ou seja, não nos preocupemos tanto com as posses da matéria. Nem só de pão viverá o homem. Não coloquemos todas as nossas expectativas somente na matéria. Claro que, por estarmos aqui, é necessário, mas é só isso, essa ideia materialista que está me preenchendo? Como está no capítulo 5º, item 15. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência, e que a vida humana, com relação à eternidade,
senão bem menos que um dia. Nós temos que ter a sua consciência de que somos seres eternos. O Espiritismo vai descortinar essa nossa vida espiritual, a nossa verdadeira vida. Plantemos o amor agora para colhermos nossa vida espiritual. Tenhamos essa fé, essa crença em Deus. Que Ele tem planos para a gente. Que Ele sabe, como um Pai amoroso, que as nossas preces são ouvidas. Essa forma de comunicação com Deus, as nossas preces, nós temos orado. Nós temos orado nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de alegria. Nós temos nos conectado com o Pai, porque é uma forma de nós também nos religarmos à oração, de nos conectarmos, de nos unirmos. É importante. Viver vale a pena. A calma e a resignação, auridas de maneira a considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito essa serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Calma e resignação, como está no Evangelho. Calma e resignação. Temos calma e resignação conscientes de que tudo é passageiro. A angústia que ora habita em nosso ser é passageiro. Vai passar. Vai passar. Nós tenhamos fé que vai passar. Como diz Emmanuel, na Religião dos Espíritos, capítulo 48, guarda, pois, a existência como um dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor, ante a glória de Deus. Porque, como disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Tende fé em Deus. Está no Evangelho de Marcos. E para podermos encerrar, eu trago aqui um poema que está no livro Parnaso de Além Túmulo, do espírito Alberto de Oliveira, psicografado por Chico Xavier. Ajuda e passa. Estende a mão fraterna ao rir e ao que chora. O palácio e a choupana, o ninho e a sepultura. Tudo que vibra espera a luz que resplendora na eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz como raios de aurora, nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura. Irradia o perdão e atende mundo afora, onde clame a revolta e onde exista a amargura. Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa, esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem, que é lume peregrino. Não troques mal por mal, foge a sombra e a vingança. Não te aflige a miséria, arrima-te a esperança. Seja uma bênção de amor, a luz do teu destino. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e nos guarde, hoje, agora e sempre.